dar sequência, então. Gostaria de convidar agora o professor Paulo Augusto Castanha. Seja bem-vindo, professor Paulo. O professor Paulo, ele é do programa de pós-graduação em música, aqui do IA, e ele vai apresentar para nós o grupo NOMUS, que é o Núcleo de Musicologia do Instituto de Artes da Unesp. Obrigado, Andréia. Bom dia, colegas. Diante de tantos trabalhos atuais, eu vou mostrar a parte arqueológica aqui do Instituto de Artes, que a gente trabalha bastante com o passado, né? Eu fiz uma pequena projeção para facilitar a exposição. Eu gostaria de compartilhar. Eu pergunto para vocês se está visível aqui Sim, está. apresentação. Só vou colocar no modo apresentação, que agora ela entra em tela cheia, né? Vou pegar aqui a canetinha. Tinta, isso. Isso. Bom, no núcleo de musicologia, a gente trabalha com uma equipe que tem integrantes da Unesp e muitos integrantes de fora, porque a gente se encontra em outros lugares, desenvolve pesquisas à distância, né, especialmente em projetos. E principais linhas de pesquisa do núcleo de musicologia são 6, tem algumas outras, mas são 6 principais que eu vou mostrar mais aqui na produção, né? Não vou ler não vou comentar aqui, mas vou mostrar na produção. A gente se reúne basicamente em projetos. Eu coloco aqui alguns dos maiores principais projetos que a gente está atuando. Primeiro, o mais atual, que são esses aqui, esse número 1, Mestres de Capela do Estado de São Paulo e Paraná. A gente está trabalhando dentro de um projeto FAPESP. Encerrou-se o ano passado o projeto anterior, que foi Organização e Inventariação do Acervo Musical do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, que foi a primeira instituição paulista de ensino musical, né? Ela existiu de 1906 a 2006, durante um século, e a gente desenvolveu um projeto para organizar, inventariar e disponibilizar a pesquisa pública, o acervo, que é muito grande. Nós teremos imagens, né, disso. Projetos anteriores, publicação de obras históricas em Minas Gerais, é um projeto mais antigo, a gente publicou vários álbuns de partituras, e outro, organização, inventariação, estudo e publicação de obras do acervo do Museu da Música em Mariana. Esse foi um projeto de 20 anos que foi desenvolvido em Minas Gerais, Mariana, com muitas ações, digitalização, publicação de obras, organização de acervos, né? Então, muitos colegas de São Paulo e de Minas Gerais, e mesmo do Rio de Janeiro, se encontraram lá para esse projeto que encerrou em 20. A última ação que nós fizemos lá foi a desinfecção dos livros de canto gregoriano dos séculos XVIII e XIX, aqueles livros de quase 1 metro de tamanho. Nós trouxemos tudo para São Paulo e fizemos a desinfecção no IPEM, lá na USP, porque eles estavam sendo comidos por dentro, né? Foi uma maneira de matar os bichinhos. Em termos de produção, os integrantes mais produtivos são esses. Eu, Fernando Lacerda, que é da Federal do Pará, Mônica, que é do Espírito Santo, Marcos Roller, que é da UDESC, Jaelson, que é aqui de São Paulo, do IFAM, Guilherme Goldberg, da Universidade de Pelotas, Marcos Pulpo, da sala onde eu estou, Daniel Issa, que é pós-doutorando aqui no IA, Lúcio Mota, que é da Federal de Santa Maria. Esses são os números, né? Essa equipe totalizou até agora 668 publicações entre artigos, livros, anais organizados, capítulos e comunicações em anais de eventos. Quanto às publicações,
coloco algumas nas linhas de pesquisa, né? Essa é a primeira linha de pesquisa, atividade e produção musical histórica no Brasil. Então, com trabalhos sobre pessoas, né? Esse aqui foi um trabalho que saiu agora há pouco, saiu no mês passado, sobre o primeiro professor negro da Escola Normal de São Paulo. Ele trabalhou lá, o Presciliano José da Silva, entre 1891 e 1895. Um outro trabalho aqui sobre os índios músicos do século XVIII no Embu, trabalho coletivo e trabalhos desse gênero, né? A gente estuda basicamente o passado musical do Brasil, mas principalmente dos arredores aqui do estado de São Paulo, estado de Minas Gerais é o que mais a gente atua, mas tem colegas trabalhando com o Rio Grande do Sul, com outros assuntos, né? Patrimônio musical histórico brasileiro, a gente trabalha tanto na revitalização de obras do passado, quanto no estudo do patrimônio histórico, né, com textos aqui como esse, As Três Dimensões do Patrimônio Musical, Estruturas Políticas para a Salvaguarda do Patrimônio Musical Brasileiro e vários outros. Edição crítica de repertório histórico brasileiro. Esse aqui é um dos conjuntos de álbuns que a gente produziu, repertório mineiro. Entre os autores editados está aqui o Francisco Vale, que é um autor do século XIX, a gente publicou várias obras orquestrais dele. Outra linha, estudo da produção musicológica brasileira e edição de textos antigos. Então, o último trabalho nesse sentido finalizado foi a disponibilização de um dicionário musical manuscrito de 1922, ele está disponível como facsímile na internet, mas também fizemos um artigo a respeito. Publicação de textos de Mário de Andrade, esse é um livro antigo, mas eu estou encerrando um projeto também com trabalhos, textos do Mário de Andrade, né? Produção musicológica do Mário de Andrade. Organização de eventos relacionados à musicologia, a gente anualmente coordena pelo menos 1 a 2 eventos musicológicos por ano. Esses são antigos, são dos anos 90 e 2000, o Simpósio Latino-Americano de Musicologia, o Encontro de Musicologia Histórica. A gente atua agora mais na Ampom, principalmente 2 colegas, o Fernando Lacerda, da Federal do Pará, e eu. Nós organizamos sempre um simpósio interno Ampom todos os anos, e eventualmente alguns outros, né? Em anos anteriores participamos de organização de eventos com a AMPU também. E a última linha, organização, inventariação e estudo de acervos musicais históricos brasileiros, né? Para isso a gente constituiu o Laboratório de Musicologia aqui na UNET, que é apenas uma sala, né? Mas a gente recebe acervos históricos, organiza e devolve às instituições, ou então processa acervos históricos no local, que é o trabalho que a gente fez, por exemplo, no Museu da Música de Mariana e no acervo do Conservatório Dramático Musical. E para ilustrar isso, eu gostaria de passar um curto vídeo sobre esse trabalho realizado e que encerra a minha apresentação. O vídeo tem 7 minutos. Eu acho que é mais ilustrativo as imagens do que a exposição sobre o assunto, né? Me digam se ele vai funcionar aqui, o vídeo e o áudio. Tá? Qualquer coisa eu... Opa! Não está rodando. O que será que está acontecendo? Deixa eu ver se aqui na origem, se ele funciona. Acho que sim. Aqui a gente vê o título, Hino da Abolição, por Gomes Cardim, dedicado a Luiz Gama. Cantado pela primeira vez em São Paulo em 20 de agosto de 1881. Na década de 1880, o Luiz Gama, que foi um abolicionista, ele mesmo, negro e filho de ex-escrava, ele iniciou uma série de campanhas para o recolhimento de fundos para a compra de escravizados e sua libertação. E muitos músicos se engajaram nesse movimento e escreveram obras para ajudar na campanha. Aqui é uma partitura, a designação dos instrumentos e a composição orquestral. Ele ainda repete aqui, né? Foi cantado pela primeira vez
em agosto de 1881. Curiosamente, a versão para canto e piano está publicada, está impressa, e a versão para orquestra está manuscrita. É muito raro encontrar um documento como esse. Aqui nós estamos no quarto andar do Centro de Documentação e Memória da Fundação Teatro Municipal de São Paulo, e a gente visualiza uma parte do que foi a biblioteca do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Esse material ele começou a ser acumulado quando o conservatório foi fundado, em 1906. E ele acumulou documentos até 2006, durante um século, que é quando o conservatório se dissolveu. Nessa ocasião, a Prefeitura de São Paulo tornou esse material todo de utilidade pública. E iniciou-se uma fase de tratamento, uma das muitas fases, que permitiu esta parte aqui, que é mais ou menos metade do arquivo, entrar em fases mais adiantadas de processamento. Nós, a equipe da Unesp, que trabalhou 3 anos nesse projeto, nós começamos a fazer a organização, porque esse material estava todo misturado, embaralhado. Às vezes o mesmo documento estava fragmentado em várias páginas, em vários pedaços diferentes, em caixas diferentes. Então, os 2 primeiros anos de trabalho foi a organização, para, no último ano, iniciar a inventariação do material, que foi a fase mais pesada de trabalho. A gente conviveu aqui vendo muita coisa interessante, E o que chamou a atenção, por exemplo, na parte internacional, foram as edições muito antigas. Edições, por exemplo, do começo do século XIX, algumas do final do século XVIII. Mas como é possível isso se o conservatório começou a funcionar em 1906? É que ele foi recebendo doações de músicos antigos e que tinham coleções antigas, que foram acumulados na cidade de São Paulo durante mais de um século. Então o conservatório acabou herdando, como ele é a primeira grande escola do estado de São Paulo, uma das primeiras do Brasil, para artes musicais e cênicas, ele acabou sendo um polo de recepção de acervos. Então ele é um acervo grande, de muita relevância histórica, com muitas obras que só existem aqui, e com muitos documentos realmente interessantes, notórios, únicos. A gente encontrou uma cópia manuscrita do Requiem de Mozart, feito ao redor de 1850. Até então nós não sabíamos que essa obra tinha sido cantada em São Paulo. Porque São Paulo, nesse período, era uma cidade ainda muito pequena, provinciana. O Rio de Janeiro já tinha recebido o Requiem de Mozart, já tinha feito execuções, mas o Rio de Janeiro era uma cidade enorme, dentro das Américas, era a capital do Brasil. Então, esse é um manuscrito do Requiem de Mozart. O instrumental desse conjunto de partes não está completo, houve extravios, que é uma coisa comum também. Os materiais muito antigos acabam se extraviando porque são colocados em lugares diferentes, às vezes as pessoas levam para ensaiar e não retorna. Esse documento ele não tem data e nem nome do copista, mas eu, como tinha estudado bastante o arquivo da Cúria, eu reconheci a caligrafia. Então eu tenho certeza absoluta que o copista é o Antônio José de Almeida, que foi mestre de capela da Catedral de São Paulo a partir dos anos de 1840. É aí que a gente estima o período em que a cópia foi feita. Na primeira metade do século XIX, um manuscrito musical tinha um significado completamente diferente do que tem hoje. Por quê? Porque o papel era importado, a tinta era importada, eram caríssimos, tinha poucos profissionais na cidade, e o tempo que se fazia para copiar uma obra volumosa, como o Requiem de Mozart, era de semanas ou meses. Com pouca gente trabalhando em muitas funções, quando se designava alguém para fazer um trabalho desse, se supunha que ele ia ser usado. Ou seja, uma cópia musical daquele período nunca era feita por diletantismo. Uma das características da coleção musicográfica do Conservatório Dramático é a diversidade de repertórios, de estilos, de gêneros, de repertórios e de períodos históricos que estão representados. Nós temos história de muitas coisas aqui. A história da impressão, a história da caligrafia. A gente vê caligrafias do século XVIII, XIX, que elas são todas diferentes, A história das pessoas, das obras, dos gêneros, das bandas,
Aqui um outro documento interessante, que é uma composição do Ernesto Nazaré, um músico carioca, que criou um estilo brasileiro para danças de salão, especialmente o tango, né, que era conhecido até então na versão francesa, né? O tango é cubano na sua origem, mas a versão que se internacionalizou foi a francesa, e que na Argentina deu o tango argentino e no Brasil o tango brasileiro, criado pelo Ernesto Nazaré. Então nós temos várias edições originais, primeiras edições de obras do Nazaré. É interessante observar também que muitas vezes as capas eles tinham ilustrações feitas sob encomenda. Então o editor, né, no caso o Arthur Napoleão, ele contratava pessoas para fazer a ilustração de cada documento, para valorizar, né, o produto e aumentar a sua vendagem. A totalidade de itens que nós inventariamos é ao redor de 17 mil. E claro, cada item tem 20, 30, 50, às vezes 500 páginas. Então o volume realmente é muito grande. E nós já fizemos ações de digitalização, de edição e de apresentação de várias obras representadas aqui no acervo. Agora, daqui para frente, esse processo continua. Quer dizer, os interessados continuam pesquisando aqui. Toda semana tem gente pesquisando. As obras vão ser cada vez mais editadas, interpretadas, gravadas, digitalizadas, assim por diante. E é isso, pessoal. Agradeço aqui. Agradeço a oportunidade e, se houver tempo para questões, estou à disposição. Muito obrigada, Paulo, professor Paulo. Obrigado. Professor Marcos levantou a mão, por favor, professor. Não, eu ia aplaudir e levantei a mão aqui por engano. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para o professor Paulo? Temos um tempinho ainda. Gustavo, por favor. Então, bom dia, professor, obrigado pela apresentação. Eu achei muito interessante, no caso, por isso que eu enchi o saco já no meio do vídeo perguntando sobre o link, porque eu achei interessante essa integração que o seu trabalho tem com a questão do restauro, né, que já é um viés das artes visuais especificamente, mas a gente vê essa maioria das vezes dessa questão do restauro mais pensado no papel, no produto ali, que é muito mais comum na arte visual, né? Então eu achei isso muito interessante, até por isso que eu já pedi o link, porque eu já vou fazer esse gancho com a escola, né? Como eu dou aula, então eu já vou fazer esse gancho com meus alunos, para falar sobre essa importância, né? E aí eu acho muito legal a gente também fazer esse gancho, né, com a academia, também pensando na importância dessa questão do restauro, né? Por isso que eu queria comentar um pouquinho sobre isso, né? E é isso. Muito obrigado. Legal, Gustavo. Eu mandei o link aqui no chat. De fato, em música se pratica também o restauro físico semelhante, né? O restauro do papel, a recuperação da sua consistência, também se pratica, mas isso tem uma função mais museológica e visual, né? O que mais se procede é a restauração do conteúdo, né? E isso é chamado simplesmente de edição, que utiliza procedimentos semelhantes à edição textual de textos antigos, a crítica de fontes e tudo mais, mas tudo é feito na informação, né? E o produto final é uma partitura, ou em formato físico ou digital, mas que resulta das operações referentes à informação que os documentos contêm. Porque sem isso não há como tocar, né? Tem um manuscrito lá num
no acervo, não tem como difundir essa música se não for por um processo editorial. Mesmo a facsimilação, ela atinge alguns objetivos, mas não permite de todo a execução da música, porque as cópias antigas elas têm particularidades que não se amoldam à prática atual, né? É preciso ter partes para os instrumentistas, então o editor, o pesquisador, o editor, ele cumpre esse papel de revitalizar a obra no presente, efetuando os procedimentos editoriais necessários, né? Mariana? Nossa, professora, eu estou muito emocionada, assim, muito agradecida. Meu computador, acho que está... Não sei se vocês estão me ouvindo bem, não sei se minha emoção está com o meu computador aqui. Por esse trabalho gigantesco, né, de arqueológico, de restauro, né, de manutenção dessa história e memória, né, e é uma coisa muito grandiosa, eu estou muito emocionada. Eu sou mestranda em artes, né, eu pesquiso a história da minha família circense, né, meu bisavô João Alves, eu estou bem emocionada mesmo, não sei nem se eu vou conseguir falar, só chorona, gente, desculpa. E o circo, meu bisavô teve um grande circo no início do século XX, né? A gente tem um primeiro registro em 1904, é o primeiro registro do grande circo Teatro Guarani, e meu bisavô nasceu em São João del Rei, em Minas Gerais, né? E eu sei que o circo dele, né? Eu sei que chegou a ser um circo para 2.000 espectadores, né? Essa época que o circo era um grande, né? O grande centro cultural da época que reunia orquestras, inclusive, né? E então, né? Que tinha essa prática, né? Tanto de bandas e orquestras, né? E eu tenho até alguns registros, indicações de nomes, né? De maestros, enfim. E eu quero muito poder pesquisar, né, nesse acervo, eu queria saber se eles são abertos, e, enfim, eu estou muito encantada com tudo isso, com todo esse trabalho do senhor. O nosso propósito é abrir acervos, não é explorá-lo para nosso benefício, né? A gente efetua o trabalho e o final dele é a abertura à pesquisa. O que a gente não consegue é, por exemplo, digitalizar tudo e colocar na internet, porque esse é um trabalho de muitos anos para muita gente trabalhando. O que a gente faz é o mínimo necessário para a disponibilização pública e daí proceder-se às outras ações, né? Um dia marca uma conversa, que a gente tem bastante contatos lá em São João del Rei, deve ter alguém que tenha informações sobre a história, documentos, né? Estou muito emocionada com o seu trabalho, professor. Muito obrigada. Assim, valeu, Maria. Ok, Andréia, muito obrigado, então, pela oportunidade mais uma vez. Fico à disposição aqui. Quem quiser visitar os acervos que nós temos aqui no laboratório, fique à vontade, eu posso abrir para vocês. Tem mais uma mãozinha levantada só, professor, é a Lourdes? Diga, Lourdes. A gente pede licença para o Cadu aqui, viu? Pedimos licença para o Cadu, mas é importante. Obrigada, seu lindo, obrigada. Eu invadi aqui porque eu não resisti também, viu, Mariana? Para dizer que bonita a sua pesquisa. Meu Deus, que coisa mais linda. É isso que eu queria dizer. Pronto. Muito legal mesmo. Também eu fiquei comovida aqui, viu, gente? Também eu fiquei comovida. Então, eu vou fechar agora, vou deixar Lourdes falar e depois Cadu, né? Que eu também Lourdes, quero muito na ouvir. verdade, é Regina Porto, né? Exatamente. E Paulo, parabéns, bom, Paulo, que maravilha de Lúcio, pesquisa. Parabéns. Estamos juntos. Que prazer te ouvir, Paulo, para os colegas e para as professoras. Oi. Eu sou ingressante, mestrado, enfim, uma longa trajetória no campo da música, tanto do ponto de vista prático quanto profissional, também em instituições culturais. Atualmente estou aqui na Biblioteca Mário de Andrade, já encontrei Paulo aqui, com quem já tive aulas também, já fiz disciplina dele aí na Unesp, e foi realmente um marco para mim. E, bom, enfim, agora estou mestranda no campo da musicologia, epistemologia e cultura com o professor Francisco, Alessandro Francisco,
e minha pesquisa versa sobre um acervo de música, que é o acervo do professor Poveda. Eu queria, assim, abraçar você, Paulo, e abraçar a Mariana também, porque eu também fiquei muito emocionada. Chorando com chorona aqui. Gostei muito dessa abordagem da Mariana, viu? Depois estou curioso o que vai aparecer de musical aí na história do circense desse período, né? E aproveitar também, a gente vai fechar, eu ministro como disciplina de pós, mas ela é aberta a todos os cursos, então o pessoal dos outros PPGs também pode cursar, que é a disciplina Acervos Musicais Históricos. Ela é esse ano na segunda semana de setembro, intensivo, de segunda a sábado, manhã e tarde. A gente visita acervos históricos. A gente entra no Arquivo do Estado, no Arquivo da Cúria, no IEB. A gente visita entre 12 a 14 acervos ao longo da semana. Eu exponho também a documentação que está aqui no laboratório. Então, quem quiser fazer, mesmo que não seja do PPG Música, a gente recebe, tá? Então, fica aí a sugestão. Quem fez esse curso, eu super recomendo. Realmente é uma experiência, é uma experiência histórica mesmo. Esse encontro arqueológico. Até foi antes da pandemia, né, que a Regina fez esse curso. Né? Andamos a cidade inteira. Agora, 2 perguntas para você, Paulo, a respeito da sua exposição. Primeiro, eu fiquei realmente boquiaberta quando eu soube dessa obra do Gomes Cardim, o hino da abolição dedicado a Luiz Gama. Eu fiquei realmente... foi assim, uma surpresa e tanto, porque eu não imaginava nem Gomes Cardim, né, engajado com essa pauta naquele momento, né? E a pergunta sobre isso é, essa obra, imagino que esteja disponível, né? Se eles restauraram, essa obra, ela já foi executada? É coisa 1. Outra pergunta é bem técnica, assim, do campo do tratamento arquivístico. No vídeo, nas imagens, eu notei nas estantes, tinham livros, não só livros, como também dossiês documentais, que estavam embalados em plástico. E eu achei isso muito interessante. Eu confesso que eu nunca vi isso, enfim, apresentado, introduzido, colocado como possibilidade no tratamento arquivístico. Achei muito interessante, porque por acaso eu tive, na minha experiência pessoal, um acaso de ter preservado, guardado um livro em plástico, eu percebi que as folhas não amarelaram. Eu queria saber qual é a referência, vamos dizer, técnica, normativa. Então, aqueles envelopes de plástico, que eles já foram removidos, inclusive, eles não foram uma opção nossa. Quando nós chegamos ao acervo, nós ficamos sabendo que havia sido feito um processamento anterior daquele acervo no Centro Cultural São Paulo, e eles lá embalaram tudo em plástico. Além de embalar em plástico, eles lacraram com fita adesiva os plásticos, o que nos custou 6 meses para remover as fitas adesivas. 6 meses, só, todo dia, arrancando durex, fitinha. Não é um procedimento adequado, não, porque ele encerra o documento e você não tem como tirar ele lá de dentro. Além do que, a remoção e recolocação do documento vai causando atrito e arrancando pedacinhos, né? Foram todos removidos, porque foi uma opção do Centro Cultural, uma opção barata, que não é muito usada, não. Mas era o que tinha, né? Então, quando eles fizeram esse filme, ainda estava com aqueles plásticos, mas hoje foi tudo removido. Esses plásticos, inclusive, eles bloqueiam a circulação de ar entre o documento e o exterior e acumulam umidade dentro do documento. Então, não é adequado, não. É melhor o documento estar ou envolvido em papel, ou então, se ele for tipo livro, em pé na estante ou deitado, mas não envolvido em plástico, não. Não é uma solução adequada. Certo. E quanto ao Cardim, da obra da abolição? Ao Cardim. Foi feita uma execução experimental no ano que a gente começou. A gente começou, na verdade, em 21. Em 22 ainda a gente fez trabalhos experimentais e o projeto FAPES só começou em 23. Em 22 a gente encontrou essa obra no acervo, no fim de 21, na verdade. E foi feita uma execução experimental pelo coral lírico do Teatro Municipal com acompanhamento de piano só. Eu filmei ali na hora com o celular e eu postei no YouTube. No YouTube não, no Facebook.
Então, tem essa... Se digitar os termos, né? Gomes Cardim, hino da abolição, aparece o vídeo. Não tem o link aqui separado, mas foi feita uma gravaçãozinha simples. O coro canta bem, é uma obra esteticamente interessante, mas sociologicamente mais ainda, né? Pelo impacto que ele teve no processo abolicionista. A gente ainda vai editar a partitura e disponibilizar uma partitura nossa, e não apenas o facsímile, a imagem do documento, né? Eu espero esse ano fazermos essa edição e disponibilização. O original é coro e orquestra? Ele tem duas versões, até como eu falo no vídeo. Ele tem uma versão para canto e piano e uma versão para canto e orquestra. A que nós vimos no vídeo é canto e orquestra, mas tem as duas, né? Então, ele fez para poder usar com orquestra também, né? Mas a versão original é canto e piano, a primeira versão. Obrigadíssima. Gente, eu só preciso partilhar também o meu lado da emoção, como a Mariana que partilhou. É que eu estudei no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, falei isso até para o Paulo um dia desse. Ah, legal. Estudei na biblioteca. Então, para mim, tem sempre essa coisa, né? Esse chamado da memória e o chamado afetivo, né? O chamado da infância, tudo isso. Eu ainda tenho coisas a conversar com você sobre isso, viu? Um dia eu passo na biblioteca, a gente conversa. Abraço, Regina. Paula. Abraço, Paulo. Obrigada. Abraço. Obrigada mais uma vez ao professor Paulo pela apresentação.